E aí, nono ano? Aqui é o professor Humberto Júnior. Hoje vamos com uma aula de física, tá? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Como alguns tinham comentado no vídeo anterior, eu estava falando um pouquinho rápido, agora eu vou falar um pouco mais devagar, para vocês entenderem bastante. Tá? Então desliga a televisão, não fiquem no WhatsApp, prestem bastante atenção no assunto, no vídeo, para poder absorver melhor o assunto, tá bom? O assunto de física desse capítulo, ele vai envolver um pouco sobre o planeta, né, nosso planeta Terra, astronomia, em geral, vai falar sobre os astros, sobre os universos, formação do universo, teorias, né, cometas, luas, planetas, o nosso próprio Sol. Então, é um assunto que a gente até vê no nosso dia a dia, nos filmes, no cotidiano, né, de filmes de ficção científica, na televisão, na internet, sobre um cometa passou próximo da Terra, um asteroide passou próximo da Terra. Então, a gente é algo que a gente está sempre no nosso dia a dia, a gente está tendo contato com a astronomia. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar agora na parte de física, certo? Então vamos lá. Primeiro, né, para a gente falar de astronomia, a gente tem que falar como os povos antigos, como era a compreensão deles sobre a astronomia. A astronomia, ela não é algo recente. Os povos mais antigos, muito antes de Cristo, eles queriam entender como era que funcionava, né? Como era que os astros se movimentavam no céu, como é que os planetas giravam, como era o espaço, né? O Sol, o próprio Sol, se o Sol era o centro do universo, se a Terra era o centro do universo. Então, a curiosidade sobre a astronomia, sobre os astros, é muito antiga. E uma das primeiras teorias surgiu na Grécia Antiga. Né? Ptolomeu ele acreditava que a Terra estava em repouso no centro do universo. Ou seja, a Terra era o centro do universo e os outros astros giravam em torno da Terra. Então Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo. Olha que interessante, né? Para eles era normal, porque até para a gente, quando a gente vê o Sol nasce em um local do céu e se põe no outro, a Lua também, as estrelas, elas caminham no céu. Então, na antiguidade, eles pensavam que a Terra era o centro do universo. Essa teoria foi conhecida como geocêntrico ou geocentrismo. É a teoria onde se acreditava que a Terra era o centro do universo e os astros giravam em torno dela. Claro, né, conforme o tempo foi passando, foram descobrindo vários instrumentos, por exemplo, o telescópio. Alguns, né, pesquisadores da época, alguns astrônomos, eles começaram a questionar essa teoria do geocentrismo. Uma dessas pessoas foi Nicolau Copérnico. O que foi que ele fez, professor? Ele observou que o Sol não era a Terra que estava no centro do universo, mas sim o Sol era o centro e os planetas giravam ao redor dele. Essa teoria ficou conhecida como heliocêntrico ou heliocentrismo. É a teoria onde afirma que o Sol é o centro do sistema e que os planetas, as luas giram em torno dele, tá? E claro que muitas pessoas acreditavam, outras ainda queriam acreditar ainda no geocentrismo. Johannes Kepler deu contribuições que comprovavam o modelo, né? Ele reforçou a ideia de Nicolau Copérnico sobre o heliocentrismo, tá? E ainda em 1609, Galileu Galilei, com certeza vocês já ouviram falar dele, com o uso do telescópio, ele descobriu as crateras da nossa Lua, descobriu os anéis de Saturno, observou vários astros, inclusive várias estrelas. Então ele contribuiu bastante para reforçar o modelo do heliocentrismo, onde o Sol é o centro do nosso sistema solar e os planetas giram em torno dele. Tá ok aí, gente? E como eu falei para vocês, né, os povos antigos, desde a antiguidade, eles sempre se baseavam nos astros, nas estrelas, no Sol, na Lua, para resolver os mais diversos problemas, né, para contribuir de várias formas à população. Então, os povos antigos e até alguns meios atuais, eles utilizavam os astros para marcar o tempo, né, o movimento aparente do Sol no céu,
ao longo de um ano é um reflexo do movimento de translação da Terra. Então, muitos deles, eles viam, né, observavam esse movimento do Sol de ano em ano, eles sabiam, né, qual era a época do ano, qual era a primavera, outono, inverno, né? Pela periodicidade, diversos povos aprenderam a fazer previsões desses movimentos e a relacioná-los à duração do ano e às estações do ano, tá? Astronomia para agricultura e caça. Os povos antigos e até atuais também utilizam, né, a astronomia para planejamento de plantio, ver a época certa de plantio. Só para vocês terem uma ideia, os próprios egípcios, eles utilizavam o tempo, os astros, né, a época dos astros, para ver qual a melhor época para o cultivo. Eles sabiam que em um determinado período do ano, o rio Nilo ele tinha a época de cheia, né, e naquela época eles não plantavam. Então, quando ele abaixava o seu volume de água, numa determinada época do ano, aí eles realizavam a plantação. Então, tudo isso com base nas estações, né, na época, no período, de acordo com um ano. Até os índios, né, os índios tupis guaranis, eles utilizavam as fases da lua durante o mês, né, na época, para determinar a época de caça, de plantio, né. Orientação espacial, com certeza isso vocês já viram na televisão, de filme, né, nas aulas de Ellen, né, que antigamente as navegações marítimas, como a gente não tinha a tecnologia que temos hoje, que é o GPS, eles se orientavam com as estrelas, né, do céu. Eles tinham um instrumento chamado de astrolábio, né, eles conseguiam se orientar. Imagina aí, sem tecnologia nenhuma, um navio no meio do oceano ter que se guiar no meio do nada, né? Quando só tinha água, atravessar os oceanos. Então eles se guiavam, né, pelas estrelas. Os povos indígenas e até algumas pessoas até hoje, se no meio de se estão perdidos em algum local, aqui no hemisfério sul, a gente se orienta, muitas pessoas se orientam pelo Cruzeiro do Sul, é uma constelação do Cruzeiro do Sul, que inclusive é referência até, homenagem até é homenageado na nossa bandeira, né, o Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul. Ele aparece aqui no hemisfério sul e também no hemisfério norte não tem o Cruzeiro do Sul, se eu não me engano é a estrela polar, onde ela não se movimenta no céu, então ela serve também como um ponto de orientação. Então a gente já pode ter outro exemplo de orientação utilizando os astros. E sem contar, né, os mitos e as lendas, que tem muitos, não só no Brasil, né, como em várias outras partes do mundo. Os eclipses, né, as noites mais longas, os dias mais longos ou mais curtos. Então em toda cultura tinha esses mitos, tinha as lendas referentes aos astros, né, à astronomia. Então a gente pode ver que a astronomia ela sempre foi fundamental desde a antiguidade para todos os seres, inclusive para nós seres humanos. Existem várias teorias para a formação do nosso sistema solar, né? Entre elas, acredita-se que nosso sistema solar ele foi criado através de uma grande nuvem formada de gás hidrogênio e hélio, são chamadas de nebulosas, circulando numa velocidade muito grande, né? Então, há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, parte dessa nebulosa colapsa devido à atração gravitacional, ou seja, a atração gravitacional é tão forte que ela começou a girar numa velocidade muito grande. Nessa velocidade, ela lançou partículas para o exterior, né? Uma parte ficou girando no centro e outras partículas permaneceram girando ao redor dela. O material começou a se concentrar no início e também o que estava girando começou a se agregar, formando outros astros circulando ao redor do material de maior massa. Esse material que ela jogou ao redor formou os planetas anões, as luas, né? Os mais próximos são chamados rochosos, os mais distantes são chamados planetas gasosos. Então essa é mais ou menos a teoria, né, de como se formou o nosso sistema solar. Nosso sistema solar é um sistema solar planetário. Por quê, professor? Ele é formado por uma estrela e também por astros que orbitam ao redor dessa estrela, né? A Terra se encontra em um sistema planetário, que é o sistema solar, né? Onde tem nosso Sol, que é a estrela principal, é a única estrela do nosso sistema.
né, com vários corpos celestes circulando ao redor dela. Que corpos celestes são esses? Os planetas, satélites, as luas, né, os asteroides, os cometas. Então temos aqui na ordem, né, do mais próximo até o mais distante, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e temos os planetas anões, né, Ceres, Plutão, Caronte, Eris, né? Então temos vários outros astros circulando ao redor da nossa estrela, do nosso Sol. Como eu falei para vocês, os planetas mais próximos da Terra, eles são formados por rochas, são sólidos, né? Por isso que eles recebem o nome de planetas rochosos, né? O primeiro, Mercúrio, o segundo, Vênus, Terra e por último, Marte. Todos esses são formados por rochas que a gente consegue pisar nele, né? Os planetas rochosos, em física, também são chamados de planetas telúricos, tá? Os planetas rochosos estão mais próximos do Sol, são compostos de elementos químicos mais pesados, como ferro e níquel, né? Alguns possuem um ou dois satélites e alguns nem possuem, né? Os planetas rochosos têm uma característica muito comum, as partes internas dele. A primeira, o núcleo, o manto e a parte superior, a litosfera. Então todos eles possuem essa característica. Alguns com núcleo maior, outros com núcleo menor. Que a gente pode ver aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, ó, característica de cada um. Todos esses são formados, né, pelas mesmas partes. Então é característica dos planetas rochosos. Já os planetas gasosos, como o nome próprio já está dizendo, são formados por gases, né, são os mais afastados do sistema solar. Os planetas gasosos do sistema solar são também conhecidos como jovianos, né, situam-se mais afastados do Sol. Entre eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Eles vão possuir o que? Uma camada de gás formado muitas vezes de hidrogênio e hélio, né? Outros vão possuir outros gases, por exemplo, metano, né? Amônia, água, né? Então essas características aqui. Acredita-se que muitos desses planetas gasosos eles possuem um núcleo sólido, né? Um núcleo formado de rocha e gelo. Ainda é teoria. Infelizmente não tem como provar porque não tem como a sonda pousar, né? Porque para a sonda pousar num planeta gasoso, ela vai ter que atravessar essa atmosfera densa. E se ela atravessar, praticamente ela já é desintegrada antes mesmo de encostar em qualquer superfície. Todas as estrelas do universo, ela tem um ciclo. O ciclo onde ela nasce e o ciclo onde ela vai atingir o auge, né, de brilho, de energia, e o tempo em que ela se acaba, né? Existe o nascimento de uma estrela, ela passa por várias fases. Essas fases elas são contabilizadas não em 1 ou 2 anos, mas sim em bilhões de anos, né? Então a gente colocamos aqui esse gráfico, uma escala de 0 a 14, mostrando o nascimento até a morte de uma estrela, onde ela se transforma no final de uma estrela chamada de anã branca, né? Temos várias fases aqui. O nosso Sol se encontra aqui de 4 a 4,5, ou seja, ainda está mais ou menos na metade da vida, né, de uma estrela. Então o que é que a gente pode tirar disso tudo? Que o Sol ainda tem muita energia para liberar em bilhões e bilhões de anos. Então tem essa fase aqui, ó, com o passar do tempo, o Sol vai aumentar a sua temperatura, ele vai se expandir até se tornar uma gigante vermelha, né? Essa gigante vermelha ela vai engolir todos os planetas rochosos ao redor. Depois ela passa a se formar uma nebulosa planetária, que os gases aquecidos eles se espalham em volta, né, da estrela. Ao final ela vai perdendo mais força, mais energia e se torna uma anã branca. Ou seja, nosso Sol ainda está muito distante, né, de chegar no fim do ciclo dele. A gente sempre diz que ele ainda está um pouco antes da metade. Das principais perguntas, né, que a gente sempre faz na parte da astronomia: o que é necessário para haver vida em um determinado planeta? A primeira coisa é que ele deve estar numa zona habitável do sistema solar. Por exemplo, aqui vamos tomar como exemplo a Terra. Um planeta para abrigar vida,
ele não pode estar nem muito próximo do Sol e nem muito distante dele. Nossa Terra ela está na chamada zona habitável. Professor, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o que era que aconteceria? O calor ia ser tanto que a atmosfera ia ser praticamente expulsa do planeta, né? Não existiria atmosfera, a água ia evaporar, né? E não teria chance nenhuma. É mais ou menos o que ocorre com Vênus, né? Vênus não tem o que? Vênus é um planeta muito quente pela sua proximidade com o Sol, né? Então, se a Terra estivesse mais próxima, ela seria muito quente, semelhante a Vênus. Professor, e se a Terra estivesse mais longe? Primeiro, ela não conseguiria abrigar a atmosfera. Segundo, seu núcleo iria se esfriar, né? Então a Terra ia receber mais radiação por causa do núcleo da Terra. Ele forma um campo magnético que evita que a radiação do Sol chegue na superfície. E aí acabava que não ia conseguir abrigar a vida, né, por causa da grande radiação recebida do Sol. Sem contar que ia fazer muito frio e não iria existir água no estado líquido. É mais ou menos o que ocorre em Marte. Marte já descobriram que o núcleo de Marte ele é frio, ele se esfriou. Ele pode ter sido quente um dia, mas pela sua distância do Sol, o núcleo dele é frio. Então ele recebe muita radiação vinda do Sol. Então a pessoa não conseguiria ficar exposta durante o dia em Marte, mesmo fazendo frio, por causa que Marte não tem a proteção do núcleo que a gente tem, né? Que o núcleo da Terra ele produz um campo magnético que evita que a radiação venha do Sol atinja os seres vivos, os organismos da Terra. Então a Terra ou qualquer planeta para abrigar vida, ele tem que estar numa zona habitável, uma zona onde não pode nem estar muito perto do Sol e também nem estar muito distante. Sem contar, né, que a água tem que estar no estado líquido para, para que haja vida, né? Então um dos requisitos básicos é ter água no estado líquido. Eu já até conversei com vocês, né, que hoje existem várias pesquisas para exploração do espaço, uma delas, né, para colocação de bases, uma delas é o interesse de bases lunares, ou seja, locais fixos, pontos físicos na superfície da Lua. De lá seria possível fazer o que, professor? De lá seria possível enviar combustível, se uma nave quisesse ir para outro, né, temos o projeto aí daqui a 20 anos para ir a Marte, né? Então, para ir a Marte, primeiro a nave tinha que sair da Terra, tinha que chegar na Lua, reabastecer e da Lua ir para Marte. Então eles iam gastar menos, ia ser menos esforço para ele, né? Então, mais antes disso, teria que se construir uma base. Ainda não se existem bases na Lua, mas já tem interesse tanto dos Estados Unidos como a China de estabelecer bases na Lua para que pudesse facilitar a exploração do espaço, né, dos planetas que estão mais próximos da gente, que no caso é Marte. Essa empreitada existem muitos investimentos em desenvolvimento tecnológico, pois ambos os astros apresentam condições bastante hostis à vida humana. Como eu falei para vocês, Marte pela radiação, grande quantidade de radiação, a distância 6 meses para ir, 6 meses para voltar, né? E a Lua porque não tem atmosfera, não tem água, não tem água no estado líquido, não tem como extrair essa água ainda, né? Então ainda tem todos esses empecilhos aí que dificultam a colonização tanto da Lua quanto de Marte. O estabelecimento de uma comunidade permanente na Lua é visto por pesquisadores como um passo intermediário para a colonização em Marte, foi como eu expliquei aqui em cima. Ou seja, por enquanto a gente ainda não tem nada de concreto. Eu acredito que por causa dessa pandemia do coronavírus, né, a economia vai ficar um pouco abalada não só do Brasil, mas do mundo todo. Essa parte aqui ainda vai demorar ainda bastante tempo para ocorrer, né, infelizmente. E quando a gente fala, né, a gente falou do passado, agora vamos falar um pouquinho do nosso presente e também para o futuro. Explorar o espaço, a gente fala explorar o espaço, a gente sempre já ouviu falar do telescópio espacial Hubble. Com certeza vocês já ouviram falar. O telescópio espacial Hubble é um telescópio que ele não está na Terra. Não está na superfície da Terra.
Por quê? Porque se a gente for observar algum planeta com um telescópio, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver um céu meio que os astrônomos eles chamam céu sujo. Por que o céu sujo? Por causa da atmosfera da Terra. Ela impede que a gente possa visualizar alguns astros com maior perfeição. Então, o que foi que a NASA fez para melhorar, para contornar esse problema? Eles, em 24 de abril de 1990, eles construíram um telescópio que ele não ia ficar na Terra, na superfície da Terra, e sim em volta, no espaço, na órbita da Terra. Por quê, professor? Primeiro que ele não ia sofrer ação da atmosfera, ou seja, ele ia poder captar imagens nítidas e perfeitas dos astros, né? E segundo, que ele poderia se locomover com mais facilidade, na atmosfera, na órbita da Terra, desculpa. E isso facilitaria a visualização de vários astros, né? Em 2020, o telescópio ele completa 30 anos, ele contribuiu bastante, para a física, para em todas as áreas. Nesses 30 anos, ele trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana, fotografando todas as partes do universo, com fotos muito interessantes, né? Uma das fotos mais famosas tiradas pelo telescópio, que é chamado Pilares da Criação, que mostram grandes nebulosas com alguns anos-luz, muitos e muitos anos-luz de distância da Terra. Depois, quem quiser pesquisar, você coloca lá Pilares da Criação, é muito interessante. E eu coloquei aqui outra curiosidade para vocês. Nessa época, aí, ó, quando vocês nasceram, o telescópio Hubble já estava trabalhando há muito tempo. E a NASA ela disponibilizou um link que qualquer pessoa pode acessar. Se vocês forem acessar aqui esse link, o que acontece? Ele vai pedir o seu dia, ou seja, sua data de aniversário, o dia e o mês. Se você botar o dia e o mês, o telescópio ele vai mostrar a foto que ele tirou no dia do seu aniversário. Então, se vocês copiarem lá e colocarem, vocês vão ver que é bem interessante. Coloquei uma curiosidade para vocês. Então, esse assunto aqui é bem fácil, né? Ele envolve um pouquinho de astronomia, não é difícil, não é nada complicado. Espero que vocês tenham entendido. E também vamos às atividades. Pronto, voltamos aqui ao nosso módulo, né? Eu quero que vocês façam a atividade do capítulo 4. Lembrando que na aula passada eu passei na atividade do capítulo 3. Então, nessa videoaula, vocês assistam a videoaula, terminou, façam do capítulo 4, tá bom? Espero que a todas as atividades do capítulo 4. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau.